E aí, galera de Presidente Prudente região, beleza? Estamos começando mais um podcast Prudente, diretamente de Presidente Prudente, a capital do Oeste Paulista, São Paulo. Presidente Prudente, São Paulo. Estamos começando mais um podcast Prudente, com mais um convidado. Mais um dia estamos aqui e já vamos logo apresentar ela, né? Hoje eu não vou fazer suspense. O nome dela é Miriam Brandão, vereadora da Câmara Municipal de Presidente Prudente. É isso, Miriam? Isso mesmo, Miriam Brandão. Antes dela começar a entrevista dela, antes dela começar a falar sobre o projeto dela, sobre a trajetória, a vida, bater aquele papo legal que a gente bate aqui, nós vamos fazer o nosso merchan, né, da nossa principal patrocinadora, que é a loja Thiago Celulares. A loja Thiago Celulares é a nossa principal patrocinadora e é ela que tem mantido, como todos já sabem, o podcast Prudente. Loja Thiago Celulares, ela conserta o seu aparelho em 1 hora. Isso mesmo. Loja Thiago Celulares conserta qualquer aparelho, qualquer defeito em 1 hora. Não é fake news, não é fake news. A loja Thiago Celulares conserta seu aparelho em 1 hora. Gente, está precisando de conserto, precisando de capinha, película, precisando de assistência técnica especializada e com qualidade de peças e serviço, agilidade no serviço, vá para as lojas Thiago Celulares. Thiago Celulares fica na Vila Romana, box QB04. Terceiro box à esquerda, entrada pela Avenida Brasil, em frente ao Moto Mário. É isso aí, galera. Tamo junto, é nóis e vamos começar a entrevistar essa figuraça de Presidente Prudente. Confesso que eu não a conhecia, tá? Eu não sou um cara tão ligado em política como eu gostaria de ser, por falta de tempo. Mas essa figura Deus preparou para que ela estivesse aqui hoje, né? Eu creio que todas as coisas, né, acontecem amando de Deus. E hoje ela está aqui conosco e vai falar um pouco da trajetória de vida dela. Vou passar a bola para ela. Miriam Brandão. E aí, Miriam? Estou feliz de estar aqui, conhecer também mais um lugar novo. Parabéns. Miriam Brandão é uma pessoa comum, uma prudentina, nascido dia 1º de agosto de 1968. Quando estava terminando a guerra aí, eu estava nascendo aqui em Presidente Prudente, num sítio, né? Ali pro lado que hoje é Parque Alvorada, ali tinha um sítio e a gente morava por ali. O meu nome original de nascença é Miriam Caires Brandão. Miriam, minha mãe escolheu por ser um nome bíblico. O Caires vem da minha mãe e o Brandão vem do meu pai, que é meu ídolo, né? Hoje Deus já levou. Legal. Mas o senhor Eufrásio Brandão foi um grande comerciante da cidade de Presidente Prudente, a quem eu puxei na área do comércio também. Gosto do comércio e sou de uma família tradicional de 9 irmãos. 9 irmãos que hoje, graças a Deus, todos formados, todos têm o seu trabalho, todos têm a sua família. Hoje eu não tenho mais meu pai, o senhor Eufrásio, e nem a minha mãe, a Anália, mas os 9 irmãos são muito unidos na cidade de Presidente Prudente, né? Um em cada ramo, mas nós viemos de uma família que talvez não tivesse dinheiro, mas que tem muita felicidade, que foi criado com muita honestidade e sempre trabalhando. E eu cresci assim, cresci ali no Jardim Cinquentenário, fui ainda bebê para aquele lugar onde eu moro até hoje. Então a minha vizinhança me conhece desde bebê. E a minha vida foi ali uma vida simples. Estudei primeiro no Maria Luísa Bastos, depois os meus pais se mudaram para a Zona Leste de Presidente Prudente e eu estudei no Emílio Becker. Emílio Becker. E tenho grandes lembranças do Emílio Becker, que foi da 5ª à 8ª série, e o colégio eu fiz no IE. Meu pai tinha um carrinho de pipoca na praça, ele trabalhava na Lotus, mas tinha um carrinho de pipoca na praça, então a gente saía do colégio e ficava ali em volta do carrinho,
até 10, 11 horas da noite, até a hora de fechar e ir embora para casa. Me explica aqui que é a Lotus pelo seguinte, eu vou explicar o porquê que eu tô perguntando isso. O Palhaço Paçoca veio aqui e falou que o pai dele também trabalhou na Lotus. Eu fiquei curioso de saber o que é a Lotus. A Lotus era uma empresa que fazia óleo de mamona, né? Óleo de mamona para ser usado em caminhões, em várias coisas na época. E empregava muita gente. Meu pai veio da Bahia, ainda bem novo. Ele e minha mãe se casaram lá. Minha mãe é baiana, meu pai é baiana, minha mãe é de Jussiape e meu pai é de Feira de Conquista. E eles se casaram e já vieram embora para Presidente Prudente. Então, com a cara e com a coragem, vieram. A Lotus, então, era uma, como que era? Uma fábrica? Era uma empresa que fabricava óleo de mamona. Óleo de mamona. Era uma empresa que tinha muitos funcionários em Presidente Prudente. Sim, sim. Ela ficava ali quase frente à exposição hoje. Ah, sim, sim. Né? Ficava na rodovia. Naquela época parecia muito distante, hoje parece muito perto, mas parecia muito distante. Meu pai trabalhou a vida inteira na Lotus. De quando ele chegou da Bahia até ele falecer, ele trabalhava na Lotus. Não existe mais a Lotus em Prudente? Hoje não existe mais. Não. Eu não sei te dizer se ela foi embora para outra cidade ou se terminou mesmo. Não sei te dizer, mas hoje não existe mais. E nós fomos criados 9 irmãos. O pai trabalhava, é uma escadinha, né? Uma diferença de um ano um do outro. Então, nós começamos a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Mas não morri. Antigamente era cedo, né? A gente podia trabalhar. Meus 2 irmãos foram guarda-mirins. A gente foi, e da guarda-mirim já se arrumava um emprego. E do emprego já seguia, né, para a vida. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas eu agradeço por ter começado a trabalhar cedo. Eu acho que eu valorizo muito a vida hoje e tudo por ter começado a trabalhar bem cedo. Não me arrependo. Casei, né? Casei aos 17 anos. Eu conheci meu esposo Antônio no mês de setembro. No mês de dezembro eu me casei. E fazem 35 anos. Dia 20 de dezembro agora fez 35 anos que nós estamos juntos aí, numa parceria muito legal. Uma parceria que me deu 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Tenho o Christian, que hoje está com 33 anos e mora na Irlanda. Legal. Ele fez direito aqui, está fazendo um direito internacional lá, já trabalha lá também, já vive a vida, vai fazer 4 anos já que está lá. E eu achei que eu ia ser mãe de filho único quando eu tive o Christian, não engravidava mais, teve um processo aí longo da minha vida. Tive uma doença, um câncer de intestino, e aí achava que não ia ter mais filhos. Mas Deus é muito bom para mim. Essa frase eu uso ela diariamente. Deus é bom para mim. E Deus me mostrou que Ele ainda cura câncer, né? Sim. Eu fiz todo o tratamento completo, mas eu creio assim, eu acredito que a mão de Deus faz as coisas diferentes. Então, no ano de 2000, eu tive esse problema de intestino em 1999 e em 2004 nasceu o Gustavo. Então, eu falo que o Gustavo é a minha cura, o Gustavo trouxe alegria, cura, e hoje o Gustavo tem 17 anos, né? Tá perto aí de fazer os 18, um menino saudável. Seu caçula. É o meu caçula. Você só tem os 2? Só tenho os 2. Legal. Os 2 estão solteiros ainda, né? Então acho que vai demorar um pouquinho para mim ter. Aí, mulherada, ó, você entendeu, né? Estão solteiros, de boa família, boa mãe, bom pai, tá na pista. Tá na pista. Bonitos, hein? Aí, ó. Fala assim, são uns lords. Daqui a pouco ela vai passar o Instagram deles, certo? Vai mostrar o TikTok deles. Então eu sou uma pessoa comum, né? Aflições, alegrias, mas eu sempre pensei assim, no lado positivo de ser. Eu acho que a vida, se você escolhe o lado que você quer levar, né? Venha
as agrúrias, como dizia o meu pai, vêm as tristezas, mas você escolhe. Eu perdi meu pai muito cedo. Com 3 anos de casada, o meu pai faleceu. Meu pai tinha 55 anos quando faleceu. Você tinha quantos anos? Eu tinha 3 anos de casada. 3 anos de casada. De casada. Eu estava com 21 anos. E o meu pai faleceu aos 55 anos. Cedo, hein? Muito cedo. Mas ele... Parece-me que ele já sabia que ele ia cedo, porque ele tinha uma mente muito aberta. Nós somos em 7 mulheres lá em casa, né? 2 homens e 7 mulheres. E ele conseguiu mostrar para 7 mulheres assim serem independentes, trabalhadoras, né? Procurar. Então todas hoje é bem casada, todas têm uma vida legal, porque o meu pai soube fazer isso. Eu fui ensinada dentro de uma igreja evangélica. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. Que denominação que era? Da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Né? Rua Bela, aqui em Prudente, 161. Ah, tá. Pastor Padilha. É a sede? É a sede. A sede, né? Eu fui criada na igreja. Naquela época... Qual dos Padilha? Porque tem um monte. Hoje está o pastor Samuel Padilha, mas presidente. Na sua época? Na minha época era o pastor Carlos Padilha. Carlos Padilha. Quando eu nasci, ele que me apresentou em 1968. Fez história aqui em Prudente, né, Carlos Padilha? Muita história. Aí depois ele foi embora para Corumbá, ficou um tempo lá, 10 anos. Depois ele retornou para Presidente Prudente, né? Aí depois veio o pastor João Carlos, depois o pastor João Carlos faleceu, voltou o pastor Carlos Padilhas e depois passou para o pastor Samuel. Lembro. Então, a família tem uma história muito bonita também aqui em Prudente. Naquela época, 1970, 1980, não era fácil. A igreja evangélica, não que a igreja evangélica tenha mudado, não. Os usos e costumes eram muito rígidos. Então, para criar uma filha mulher dentro da igreja, com os usos e costumes, era muito difícil. Não, tem que falar a verdade. A igreja evangélica mudou sim. E para muitas coisas, para pior. A gente tem que ser realista. E eu falo assim, os usos e costumes que mudaram, né? Antes de você veio um pastor aqui muito conhecido, que hoje mora em Portugal, né? E é pastor lá, faz o trabalho lá. E a gente estava falando exatamente sobre isso. Entendeu? Muito. Então, a diferença de lá para cá. Eu ia seguir esse pensamento. É que a gente... Na verdade, a gente tinha que seguir ali aquilo fielmente, senão você era disciplinada, você não podia. Não que isso foi ruim para mim, isso foi bom. Nós tivemos uma disciplina, só que muitos pais perderam seus filhos por não ter um diálogo. E o meu pai soube ter o diálogo com as 7 filhas. Mesmo com essa... Mesmo com toda a rigidez. Com toda a rigidez, ele soube lidar com Ele soube lidar com as 7 filhas. Então, eu lembro que quando a gente completava 15 anos, não tinha dinheiro para festa. Cara, legal essa história, hein? É a primeira vez que eu ouço, sabia? Porque geralmente o pessoal daquela época, o pessoal que viveu essa realidade, não tinha esse... Para você ter ideia, nós nunca apanhamos do meu pai, as mulheres. Porque geralmente os pais batiam, se aparasse a ponta do cabelo, apanhava, se usasse calça, apanhava. Por isso que eu tô falando então tudo se fazia muito escondido. É bem interessante essa história. O meu pai tinha um certo diálogo. Nós tínhamos mais coragem de contar as coisas pro meu pai, às vezes, do que contar pra minha mãe. Você acha que sua mãe era mais... A minha mãe era rígida, né? Com medo até, porque né, do pecado, das coisas. Então, a minha mãe era mais rígida. Mas o meu pai, ele soube levar de uma forma... que quando a gente completava 15 anos, eu me lembro que quando eu completei 15 anos, ele falou, olha, eu te trouxe até aqui, só que daqui para frente você tem que caminhar. Eu te ensinei o que é certo, o caminho correto, mas nenhum de nós se desviou do caminho, né? Todos hoje louvam a Deus, não estão todos na Assembleia, mas hoje todos louvam a Deus, todos são servos. Então, assim, é uma coisa que eu carrego. Por isso que eu falo que meu pai, se eu tiver alguém para seguir de ídolo, o meu pai, na época dele, ele era para frente da época dele. Mas você não pensa assim, ó? Eu penso assim, às vezes. O resultado hoje de vocês são só irmãs ou você tem irmãos? São 2 irmãos, 7 irmãs e 2 irmãos. Caramba, eu achei que era 6, o negócio é 8. E com você 9 total, 9. Meu Deus do céu. O homem era bom de fazer filho, hein? Não tinha televisão, Miriam, né? Não tinha. Você não pensa assim que muito do resultado de hoje e do sucesso que vocês têm hoje foi das orações que ele teve? Com certeza.
Com certeza. Até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa... Eles oravam muito, né? Nessa Isso, até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, eu peço a Deus, falo, Senhor, me dá sabedoria do meu pai. O Senhor deu sabedoria para o meu pai criar. Me dá sabedoria. Hoje, na base política, o meu pai gostava muito de política. Ele tinha aquele programa de política das 7 horas da noite na rádio, Difusora. E ele estava lá e ouvia. Mas hoje eu vou fazer alguma coisa assim, eu falo assim, será que meu pai faria isso? Ele gostava de política? Ele gostava de política. Então, Você já viu seu pai discutindo política algumas vezes? Já vi. Isso aí dá inspiração, né? Já filho, vi. Né? Uma das coisas que me levou, né, a minha inspiração. Já vi ele discutindo, já vi ele lutando pelas as ideias, os ideais, né? Pela cidade, lutando, né, para ter, porque Presidente Prudente a gente viu o Presidente Prudente, né, crescendo, então lutando para ter as coisas, para poder, por exemplo, quando foi pôr o carrinho de pipoca na praça, foi uma luta, né? Teve que ir atrás de um vereador, fazer um requerimento e mexer com isso e tudo. Então, outro dia... Espaço público, né? Um tempo atrás, quando eu vi um prefeito aí antigo querendo tirar uma pessoa que tinha um negócio... Eu fiquei muito brava. Mexe, eu falei, mexe não com sabe você, né? isso. Remete a sua mexe a sua com a vida. Remete e meu pai história. sustentou a gente com aquilo ali, que aquilo ali... ganha-pão, né, Miriam? Era uma ajuda do que ele ganhava na Lotus. Que era um salário mínimo, né? Que sim. Na época não tinha mais que isso. E aquilo ali era um complemento para nos educar, para nos ajudar. Então, assim, é uma história que eu não tenho vergonha, eu tenho muito orgulho, assim, de fazer parte, de ter. Eu acho que todos nós lá em casa. Então, hoje, eu sou o que sou pela dona Nália, pelo seu Eufrásio. Minha mãe, outro dia eu encontrei... Eufrásio, o nome dele? Eufrásio, Outro dia eu encontrei uma pessoa que a minha mãe trabalhou na casa dela. E ela me olhou e falou assim, Miriam, você faz parte da minha história. Falei, que legal, porque a sua mãe foi fidelíssima na minha casa. Então isso alegra muito a vida da gente. E aí eu fui, né, entrando. Casei, vivi uma mocidade dentro da igreja, muito feliz. Eu amo a igreja, sou ativa na igreja, eu faço trabalhos hoje na igreja, eu ajudo na assistência social da igreja, tudo que tem hoje de mulheres, né, eu tô junto. Legal. Eu dou palestra nas igrejas, eu também hoje eu não sou vinculada, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, mas eu dou palestra em todas as igrejas. Sim. Eu tenho um projeto de idosos em outras igrejas. Mas o que me fez ser essa mente aberta? O ensinamento dos meus pais. Que Deus não é aquele bicho-papão que te corta a cabeça por qualquer coisa. Deus é misericórdia. A partir do momento que você sente na sua vida que Deus é misericórdia, nunca mais você se desvia do caminho, né, que leva a Ele. Então, assim que nós aprendemos. Nossa, que história, hein? É bem forte isso e eu fico feliz de ter a oportunidade de falar. Casei com um homem cristão também, um abençoado. Criei os meus filhos também no temor do Senhor, com mais liberdade do que eu tive, mas no temor do Senhor. E tô vendo as coisas de música aqui na minha frente, tô lembrando. Toquei na banda. Toda criança que nasce e cresce dentro de uma igreja evangélica aprende música. Sonho de ser músico. Toquei clarinete desde criança, né? Hoje meus filhos tocam por prazer. Nós tocávamos porque o pai falava, você tem que aprender a tocar. Vou contar uma história. Meu pai não tinha estudo, né? Meu pai tinha 3ª série, 4ª série. Então ele tomava o bona da gente, dó. E se nós errássemos nenhum dó, ele falava, volta que você errou. Ele tinha música de ouvido. Ele tocava acordeon, fiz o bona, que na época chamava sanfona, e tocava violão. Então ele tinha a música de ouvido. Que hoje já é poucos, né? Mas hoje ainda tem pessoas que têm o dom. Eu fiz o bona todinho. Fiz também. E assim eu fui crescendo, né? Casei e morei 10 anos em Santo André.
Meu esposo trabalhava na COFAP, em Santo André. Então, eu casei, no mesmo dia que eu casei, já fui embora. E tive uma experiência de conhecer órgãos públicos lá em Santo André, né? De conhecer prefeitura, de conhecer. E retornando para cá, continuei esse trabalho. Como que foi essa experiência de conhecer a parte política lá em Santo André? É legal, porque foi, querendo ou não, foi o primeiro toque, primeira conexão que você teve, né? Pública, e aí comecei a trabalhar numa creche e comecei a conhecer os departamentos de prefeitura. Não tinha muita intimidade, mas aí depois comecei a trabalhar em supermercado, que era o Carrefour, trabalhei no Carrefour, e chegou a época de já vir embora para cá. Quando eu cheguei aqui, eu continuei trabalhando no Carrefour, aqui, por um período de tempo bem curto, e tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, como um cargo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na assistência. E quando chegou na assistência, eu gostei, né? Eu acho que eu me encontrei ali. Eu gosto de cuidar de pessoas, né? Eu não sou contra quem cuida dos animais. Eu tenho animais, tenho 2 cachorrinhos lá em casa, gosto de animais, mas eu gosto de cuidar de pessoas. Então, cada um trabalha com o que gosta. Mas quando que você descobriu que você tinha esse gosto, ou você já, desde sempre, você já sabia que tinha? Eu trabalhava no mercado e eu gostava de trabalhar no atendimento. Então, aí às vezes a pessoa chegava nervosa lá tudo, eu parava e escutava, primeiro deixava ela desabafar todo o nervoso que tinha, tudo. Depois eu falava calmo com ela, se acalmava. Falei, gente, a gente tem que saber lidar com as pessoas que chegam nervoso, tudo. Quando eu fui trabalhar na assistência de ajudante, de auxiliar, né, na verdade, eu fui trabalhar primeiro na Câmara Municipal, de assistente mesmo, assessoria. E eu comecei a atender muita gente. E aí eu vi que era uma coisa que eu gostava. Quando eu cheguei na assistência, falei, gente, eu vou fazer a faculdade de serviço social. Porque, assim, às vezes as assistentes sociais que estavam não tinham paciência de ouvir. Por que será que não tem paciência? Eu quero ver esse lado. Foi onde eu fui para a faculdade fazer serviço social. Então, eu fiz o caminho inverso. Aí eu já conhecia a prática. E aí despertou em mim, assim... Você foi fazer a teoria. Mudar. Eu fui fazer a teoria. E na teoria, eu discutia muito com os professores. Né? Os professores que estiverem me ouvindo, me perdoe. Eu fui uma estudante de serviço social muito polêmica. Porque eu não aceitava muito a teoria. Eu falava, essa teoria não tem nada a ver com a prática, porque eu já tinha vivido a prática. Eu já trabalhava lá dentro. Eu já via que as pessoas precisavam. Aí eles falavam, fundo social não serve. Serve sim, Posso fundo pegar social gancho atende do que emergência. você está falando? Eu namorei um assistente social, né? Por isso que eu sei um pouco do que você está falando. E aí ela chegava contando e tal. E o que acontece? Não sei se eu estou falando besteira, você que vai me corrigir se eu estiver falando. É muito baseado no marxismo, né? O social. Não sou contra Marx, tá, gente? Não é isso. Não. Pelo contrário, admiro ele e as ideias dele. Porém, até onde eu conheço, onde foi aplicada essas ideias não deu certo. Porque essas ideias, elas são muito boas na teoria. E como você falou, na prática, muitas delas, ou pelo menos a maioria, ou quase todas, elas não têm eficácia, né? É. A eficácia que se prega, né? Hoje já está mudando certo bastante. Ou tô errado, Miriam? Não, eu não discordo de você, não. Hoje está mudando bastante, mas eu bati muito de frente. Parou com esse negócio do marxismo? Ainda tem. Ou é a base ainda? Ainda tem, é a base, mas hoje já surgiram novas condutas. O assistente social não é a moça boazinha que dá tudo. Na verdade, o assistente social ele trabalha pelos direitos dos menos favorecidos, para conquistar esses direitos, para levar esses direitos até a ponta. Só que existe a assistência e o assistencialismo. Mas, por enquanto, ainda, do jeito que o Brasil está, não tem como tirar o assistencialismo. Tem que caminhar junto. Tem que dar o direito, é o meu pensamento.
né? Às vezes alguém pode discordar. Tem que dar o direito, sim. Mas eu não posso receber uma família hoje que não tem comida e dizer, olha, filha, você tem direito, você vai no CRAS segunda-feira, que você vai fazer a ficha, e eu não assisti ela com um pacote de arroz e um pacote de feijão. Então, para isso, existe o Fundo Social para fazer as emergências. Sim. E na faculdade, quase todo mundo era contra o Fundo Social. Então, eu acho que o Fundo Social, ele trabalha com assistencialismo. Não que a pessoa vai viver a vida inteira ali, dependendo dali, mas também precisa dele. Nesse momento de pandemia, o que mais fez foi assistencialismo. Sim, sim. Porque os direitos não chegavam lá na ponta. Sim. Então, eu comecei a gostar disso. E aperfeiçoar. E eu fiz a faculdade, eu fiz pós-graduação, depois eu fiz outra, e eu fiz uma pós-graduação no direito de família, para me entender uma parte do direito e a parte social. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas aquele pai trabalha. Por que está dependendo da assistência? Porque um salário para 5 filhos não tem condições. E na área acadêmica também, Miriam, você me corri se eu estiver errado, porque essa é a sua área. Eu estou me enfiando num trem que nem é minha área. Mas eu via muito assim, na parte acadêmica, um certo desprezo das outras áreas acadêmicas, né? Da questão serviço social. Ah, eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina, eu quero fazer o diabo 4, menos serviço social. Não ganha bem, só dor de cabeça. No meio de pobre. Você tá... Não tem isso? Tem isso. Tem um certo... Muito demais estigma, da conta. Um certo desprezo, e que é uma coisa assim... Mas é aí que eu falo para... Ninguém quer abraçar a causa, quem vai né? fazer serviço social, eu falo, você tem certeza do que você está fazendo? Porque se você não ter certeza, vai ficar aquela assistente social revoltada, sabe? Não é isso que eu queria. Que tem. Isso. Não é isso que eu queria, não é bom. E eu tô arrependido. Então eu falo que eu sou assistente social porque eu quis ser. Eu era uma gestora pública que quis ser assistente social. Então eu faço muito bem o meu trabalho. Você ter coragem de ouvir. Porque se o assistente social ter uma boa audição, ouvir bem a pessoa, ele vai resolver, meio caminho andado. O nome fala, né? Assistência. E assistência é para quem dela necessitar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, de repente você precisa de uma assistência, você precisa de alguém para te ouvir, para conversar com você. Né? Às vezes é uma coisa simples, que o seu dinheiro não vai ter. Então, por isso que é para quem dela necessitar. Não é só pobre. Lógico que a parte vulnerável é a que mais precisa. Onde é a parte de comida. Uma coisa legal de você falar também, acredito que seja legal de você falar, que a assistência social realmente não é só dar coisas. Não. É garantir os direitos. E garantir meios também de você chegar aos direitos. Por exemplo, preciso de uma guia para ir num médico operar, porque eu vou morrer se eu não operar. Aí assistência... Não é Tanto isso, que hoje na Defensoria Pública tem assistente social, é a que mais trabalha dentro de uma Defensoria Pública ao lado de um defensor, é assistente social que faz o laudo técnico, que faz os laudos, que visita a família, que vê a situação. Sim. Hoje no Ministério Público tem assistente social, hoje no Fórum tem assistente social. Então, hoje nas escolas tem assistente social. Sim. É uma luta que nós conseguimos. Então, hoje... Tá sendo legal, reconhecido. Porque antigamente não era assim, não era atuante. Era só assim, assistente. Só assistência e só. Né? Hoje não. Hoje nas empresas tem assistente social. Aqui nós temos 2 grandes empresas, não sei se eu posso falar nome de empresa ou não, né? Pode sim. Me dá um cachezinho aí, Alto Alegre. Alto Alegre tem assistente social. A Liane tem assistente social, né? Psicóloga, assistente social. Por quê? Trabalha com os funcionários. Várias empresas sérias, né? Quem faz isso é empresa séria. Isso, né? Porque se o funcionário estiver bem atendido, estiver bem assistido, ele vai trabalhar melhor. Sim. Se a família dele estiver bem atendida, assistida, vai trabalhar melhor. Sim. Então, hoje o assistente social está em grandes empresas, nas repartições públicas, quase todas, né? Legal, eu estou lutando para a Câmara ter assistente social. Hoje tem eu lá, mas aqui em Prudente, mas para as câmaras municipais terem assim como profissionais mesmo, porque é um fluxo de pessoas pedindo muito grande, um fluxo de pessoas necessitando de emprego, de
de encaminhamentos, como você disse. A pessoa tem um exame para fazer. Hoje, por exemplo, eu recebi, eu tenho um Doppler de perna para fazer, eu não sei nem onde começar, onde que é isso. Assistente social vai saber te encaminhar, te direcionar. Hoje a saúde tem assistente social também aqui. Que legal. Então eu fiz porque eu quis mesmo. E é legal as pessoas entenderem o que é, né? Você está explicando. É legal as pessoas entenderem o que é serviço social, né? Porque realmente as pessoas, a maioria acha que é da coisa. E não tem nada a ver. Acha que a moça boazinha, que no carro dela sempre tem uma cesta básica de prontidão para entregar. Eles acham isso, né? E não é. Assistência social é para levar os seus direitos garantidos em lei até você. Para que você não dependa tanto da assistência, mas você consiga os seus direitos. Por exemplo, se a pessoa está desempregada, ela tem direito a ter cesta básica. O município levar. Se ela comprovar que ela está desempregada, já recebeu o seguro-desemprego, não conseguiu arrumar emprego. Ela não precisa ser munícipe? Está na LOAS. Não, está na LOAS. É do Brasil inteiro. Já está na lei, né? Caramba, eu não sabia disso, não. Está na lei já. Gente, vocês mandam minha cesta básica aí que eu estou desempregado. Até hoje eu não sou registrado. Thiago Celulares. Então, é lógico, tem pessoas que abusam. Por que tem que ter visita? Porque tem quem abusa. Ou tem quem acostuma a viver só de doação? Isso, né? Tem. E muito. Então, por isso que tem que ter visita, né? Eu tenho uma assessora que também é assistente social. Eu escolhi a minha assessora, uma é do lado do direito e outra do serviço social. Porque para trabalhar com o mesmo olhar. A mesma visão, né? Olhar na mesma direção. Sim, levantar a mesma bandeira, né? Isso, a mesma bandeira. Não dá para levantar duas bandeiras, né? Não dá. Hoje eu levantei outra bandeira, tá, gente? Isso aqui é a bandeira da Etiópia, símbolo da resistência etíope. Etiópia, eu acho que é Etiópia, gente. Depois vocês conferem lá. Ó. E homenagem aos refugiados, que tem muito a ver com assistência, serviço social. Conheci um refugiado imprudente, gostei da história dele. Prudente tá cheio de refugiados. Eu não sabia disso. Viu? Tô sabendo agora, há pouco tempo, ele vai ser entrevistado aqui. O cara talentosíssimo pra música, pra tudo, conversa bem, vai vir aqui. Hoje Prudente tem muitos refugiados e no começo, quando chegaram, hoje a maioria já trabalham, já tem alguma coisa. Mas a maioria, quando vem, é sustentado pela assistência, pelo Fundo Social. Mas o que atrai eles virem pra cá, os refugiados? Só pra eu entender. O Brasil é fácil de entrar, né? Não, eu digo Prudente. Presidente Prudente é fácil de entrar, é uma cidade que doa-se muito. Você pedir em qualquer farol, você ganha. Se eu for hoje pro farol ali perto do Guaíba, Miriam, e pôr uma canequinha pedindo, eu vou sair de lá com uns 10 reais. Valorizem Presidente Prudente. Mais uma pessoa. É a terceira entrevistada consecutiva que fala a mesma coisa de Prudente. Prudente tem um coração muito bom. Prudente é o céu. Do céu. Eu trabalhei no Fundo Social e eu fazia as campanhas de Natal Sem Fome, campanha do agasalho. Prudente é a cidade que ganhava, aí tinha umas competições com algumas cidades do mesmo tamanho, do mesmo porte. Prudente é a cidade que sempre ganhou em doações. Não tem igual Prudente. Eu morei em grandes centros, Mira, outros grandes centros não tem. E as pessoas que menos ganham são as que mais doam. Viu? Se você fizer uma campanha de Natal Sem Fome e passar o caminhão no Ana Jacinta, no Jardim Paulista, no Jardim Cinquentenário, o caminhão enche. Se você passar no Dama, não enche. Isso é mesmo. Quem ganha menos, doa mais. Não que não seja ruim, talvez é porque o patrão não está em casa, a empregada não pode dar, né? Mas... eu acho que é a teoria do coração mesmo. Do coração, eu acho que quem tem menos tem mais... talvez seja quem já passou algum apuro na vida e sabe que aquilo vai doer, que aquilo vai, né? Então, é igual eu faço questão de, pelo menos uma vez por mês, visitar um hospital, a oncologia de um hospital, para dar o meu tempo de escuta, de conversa, de tudo, porque eu já passei por aquilo. Eu já tive alguém que me escutou, que escutou meus medos, então eu faço isso com alguém. Pelo menos uma vez por mês eu faço numa oncologia de um hospital. Porque você já passou por aquilo. É a mesma coisa a doação. Você já chegou em alguma situação de chegar na casa de uma pessoa que você tem que visitar, assistir ela, e ela não precisar? Já.
Ou ela, tipo assim, se é uma pessoa envolvida com crime, com não sei o quê, droga. Você já chegou nessa situação? Assim, envolvido com drogas, já cheguei. Com crime propriamente, assim, dito, não. Assim, nunca tive, assim, né? Você não tem medo, assim, de chegar numa casa e muitas vezes... Não. Eu já tive, assim, por exemplo, quando... eu não vou citar nome de bairros para não ficar de periferia, mas eu já fui visitar bairros, por exemplo, que tinha que ter 2 crachazinhos. Eu tinha o crachá da prefeitura e um crachá de quem comandava lá. Só que a assistência social é muito bem recebida, porque a assistente social ela vai ajudar pessoas. Então, até o pessoal que mexe com crime, tudo, eles respeitam quem ajuda o outro. Olha que legal, meu. Porque no lugar deles, eles não mexem, eles cuidam. Sim. Eles mexem em outros lugares. No deles, eles não mexem. Então, assim, eu tive muito respeito. Chamava de doutora, tive muito respeito, entrava e saía. Nunca tive problema. Já, eu acho que já não é assim se fosse como vereador. Eu acho que já seria diferente. Sim. Porque o político já não é tão visto. Não é... O pessoal não... Na verdade, o pessoal tá meio bolado com a política, né? Então, como vereador, você já tem que pensar 2 vezes o lugar que vai e que faz. Mas como assistente social, eu não tenho medo de ir em lugar nenhum. Legal, seja aqui ou seja em outro lugar, não tenho problemas de ir. Porque o assistente social, ele vai para levar alguma ajuda ou para te tirar de alguma situação que você tá. Mas quando vocês identificam que não precisa, por exemplo, a pessoa ou a família não precisa, qual que é a medida a ser tomada? Eu, por exemplo, eu visitei uma casa que a pessoa não precisava, uma casa bem tal, aí eu entrei, aí eu levei o mantimento, coloquei em cima do sofá, aí eu falei para ela, a senhora acha que é justo? Né? Eu, conversando ali com a pessoa. Enfim, ela acabou não querendo ficar com o alimento, disse que pediu, porque achou que estava dando para todo mundo. Era uma época de Natal, onde se dava cesta de Natal, tudo. Uhum. E muitas vezes eu ia entregar, eu ainda não era vereadora, só assistente social. E então, ela acabou devolvendo a família, não é justo. Tem gente que precisa mais que eu. Mas já aconteceu um fato, que eu fui com a perua, né? Eu ia até na casa, e era lá no Bom Giovanni. Quando nós chegamos na frente da casa, era uma casa enorme, muito bonita. E aí o motorista falou, nem desce, dona Miriam, nem desce, porque essa casa não precisa de cesta. Falei, não, eu preciso conversar, se pediu, eu preciso pelo menos ver a pessoa. Quando eu entrei dentro da casa, a casa não tinha nenhum móvel. Na sala, não tinha nada de móvel. E aí a moça falou, você pode entrar aqui no quarto? E tinha o pai e a mãe, o pai numa cama, e a mãe em outra, cama de hospital. Ela cuidava do pai e da mãe. E ela não podia trabalhar, então ela foi vendendo as coisas da casa. Enquanto ela pôde vender, só tinha o salário dava só para os remédios. E aí, quando ela não tinha mais o que vender, ela pediu a cesta. Então, tem casos e casos. Sim. Então, você tem que entrar, você tem que analisar, né, com o olhar. E eu lembro que de lá eu pus para pagar a conta de água, conta de luz, porque ela tinha casa. Se ela vendesse a casa, onde ela ia pôr os pais? Né? Ela só tinha casa. Só tinha casa. Mais nada. Mais nada. E a casa não tinha dinheiro. O que uma assistência social tem que fazer? Tem que visitar. Eu sou a favor da assistência social, ir até a pessoa. Pediu, vai lá, vê, entendeu? E porque assim, quando a pessoa realmente precisa, o dia que ela arruma um emprego que ela não precisa mais, ela doa. Sim, né? Sim. Ela tem essa consciência, né? Ela tem essa consciência. Eu gosto de ser assistente social. Eu tive uma experiência no ano de 2020. Eu trabalhei no fundo como coordenadora do Fundo Social. E tinha um moço que bebia muito e todos os dias quase ele ia no Fundo Social. E eu falava para ele assim, desce, tinha um banheiro lá, nós tínhamos roupa, toma um banho, troca de roupa, toma um café, depois você volta a falar comigo. Ele fazia isso. Aí eu falava para ele, você precisa procurar algum lugar para você se tratar. Você precisa procurar uma igreja, você precisa procurar algum lugar. Ali ele queria alguma coisa, eu dava ali um pacote de feijão, um pacotinho de arroz, dava um kitzinho e ele ia embora.
Até uma assistente social amiga minha, que trabalhava também no local, falou, Miriam, por que você perde tempo atendendo esse moço? Eu falei, não, tem que atender todo mundo. Aí passava 2, 3 dias, ele chegava novamente bêbado, eu falava para ele, bêbado, eu não te atendo, mas você desce, toma um banho, toma um café, que a gente conversa. Aí fui perguntando da vida dele, ele falou que saiu de casa para não magoar tanto a mãe, porque a bebida, né, morava na rua aqui de Prudente. Passou-se o tempo, eu saí do Fundo Social, nos últimos 4 anos eu trabalhei na educação, e em 2020 eu entrei no pastorinho nosso aqui do centro da cidade, e aí eu vi um, doutora, né? E aí eu olhei, ele falou, não tá me conhecendo, doutora? Eu falei, infelizmente não. Com máscara, e eu vejo muita gente, eu não guardo fisionomia. Ele falou, doutora, eu sou o Zé Elias, que pedia todo dia para a senhora, olha, doutora, eu consegui me recuperar, eu fiquei internado, eu sarei, hoje eu estou trabalhando. Doutora, vem aqui que eu vou te mostrar pro meu patrão, Ele seguiu seus conselhos. E eu falei, meu marido estava comigo, eu falei pro meu marido, esse é o maior pagamento que uma assistente social pode ter. Se eu não tivesse tido paciência de conversar com ele todas as vezes que ele ia, tivesse desistido dele, talvez não tinha acontecido. Então são histórias que a vida leva. Então, por que Miriam chegou até aqui? Por que eu decidi ir para a vereança? Para mudar algumas histórias um pouquinho mais. Eu falo que a assistente social, ela vai 500 metros. A assistente social que se tornou vereadora, ela vai 1000 metros. Ela pode fazer um projeto de lei, sim, ela pode fazer um requerimento, ela pode mudar alguma coisa, né? Então, nós estamos tentando aí mudar alguma coisa. E... Vamos entrar nessa parte aí da política, Miriam. Fala um pouco da sua gestão aí. A política, eu acho que eu já cresci gostando dela, sempre gostei, né? Aí eu fui trabalhar de assessoria, né? Entrei na Câmara, conheci o que era ser a vereança, fui assessora, fui para a prefeitura, aí todo esse envolvimento, me formei assistente social. Eu já era uma assistente social nata, assim, eu já fazia o serviço, mas só não tinha o diploma. Depois tive o diploma, continuei trabalhando. E aí o meu marido tinha um sonho maior que o meu na política, na verdade. Ele falava, você gosta tanto de gente, por que você não se candidata? Eu falei, mas eu gosto de gente, político não gosta de gente, político não gosta de gente. Falava para ele, falava, não, o verdadeiro político gosta de gente, é aquele que gosta de gente. Aí resolvi me candidatar. Eu me candidatei primeiro em 2016, né? Eu tive 951 votos. Você foi convidada ou você realmente foi atrás e falou, não? Não, eu fui atrás. Eu fui atrás de um partido, me filiei, não fui convidada por ninguém, não tive ajuda de ninguém. Fui atrás, me filiei. Aí eu não fiz... Você não foi carta marcada. Você foi lá e fez seu papel. E nem fiz campanha de gastar, de vender o carro, de vender nada. Eu falava para quem eu conhecia. Quem eu conhecia, eu falava. E eu tive 951 votos na primeira. Faltou 49 votos para fazer mais uma cadeira, o meu partido, então faltou 49 votos para mim. Eu fui suplente. Quando eu perdi a eleição, aí eu pensei, se eu tivesse tido 500 votos, eu ia desistir de 500 votos para baixo. Mas eu tive 951. Se eu conservar esses 951, eu entro na próxima. Foi o que eu fiz. Eu trabalhei os 4 anos com os 951. Como você sabe que é? Mais ou menos, porque a minha campanha eu fiz visitando casas. Então, eu continuei visitando as casas. Quando foi nessa, eu visitei as mesmas casas e um pouquinho mais. E aí eu tive 1.105 e entrei. Mas eu já tinha em mente, assim, eu quero ser vereadora, mas eu não vou deixar de ser assistente social. Então, se você chegar hoje no meu gabinete, está lá, assistente social, vereadora Miriam Brandão. Legal. Então, se precisar fazer um benefício, vamos lá e vamos fazer. Eu faço benefício. Eu consigo. Precisa de encaminhar para... Eu encaminho, né? Eu faço. Então, eu não deixei de ser.
eu só aumentei o leque. E graças a Deus, esse ano, por exemplo, de 2021, né, o nosso primeiro ano de mandato, eu fiz uma lei onde os pacientes que estavam na UTI poderiam conversar com seus familiares através de vídeo. Porque a gente não podia ver quem estava com Covid. Sim, sim. E eu fiz bem no auge essa lei, né? E deu muito certo, porque hoje até quem está na UTI normal opera do coração. Não pode estar recebendo visita. Conversa lá com vídeo. Sim. Né, com seus familiares. E isso foi... Então foram se criando... A última que eu fiz agora foi do apadrinhamento afetivo. Porque nós temos o Santa Filomena, temos o Lar dos Meninos, onde crianças estão lá e não são adotadas. Porque a maioria dos que querem adoção, eles querem um bebê branquinho, sim, né, bonitinho, um loirinho igual o Tiago, mas os outros vão ficando. E o apadrinhamento afetivo, você pode adotar uma criança ou com valor, ou também final de semana levar na sua casa, feriado, passar Natal, Ano Novo, chegar sexta-feira e você fala, ó, hoje eu vim buscar meu afilhado para mim passar sim, o final sim. de semana comigo. E que também que vai dar muito certo e nós vamos trabalhar muito isso. Aí eu fui para esse lado político, não, porque tem gente que acha que vai para política para ganhar dinheiro. Uhum. Não. Dinheiro eu ganho com o meu trabalho de assistência social. O meu salário de assistência social. Na política, eu fui para trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, trabalhar por pessoas. Então, no meu gabinete, você me acha poucas vezes, mas você me acha no Morada do Sol, você me acha no Cervantes, você me acha no Alvorada, no bairro. Visitando o povo. Visitando o povo, perto do povo. E aí eu não tenho problemas também com o povo, porque eu estou sempre perto deles. Eu acho que foi um ano produtivo, 2021, mas eu acho que nós podemos fazer muito mais agora em 2022. Sim, Prudente sim. é uma cidade que ela está com um olhar para crescimento. Esse ano é de gratidão e crescimento, eu penso. Né? O cenário político de Prudente, o que atrapalhou bastante, como em todo o Brasil, foi a pandemia, né? Então eu vejo pessoas reclamando assim de várias coisas, mas por conta... por que eu não penalizo totalmente a política, principalmente prudentina, né? Gente que trabalha no comércio, nós que tá de fora, assim, enxerga muita coisa que às vezes muita gente lá de dentro não enxerga. Né? Os políticos porque são grandes poucos fizeram políticos errado, que né? fazem esse tipo de trabalho que você faz. De ver De o que o povo contato, né, com o povo. O povo quer contato, mas não tem esse contato. Não tem. Né? É muito pouco. Então o que acontece? Então o povo às vezes fala coisa que muitas vezes não tem explicação, porque o político não vem explicar para ele. Então o povo às vezes fala assim, o bairro tal tá abandonado. Mas por que tá abandonado? O que aconteceu? Como que funciona, por exemplo, a parte de zeladoria? Que muito pessoal fala assim, a cidade está suja. Prudente está abandonado. Não, peraí. Tem vários pontos que está sendo cuidado. Agora você tem que contar com a chuva, que o mato cresce muito rápido. É isso mesmo. A demanda de funcionário, que não é grande. Né? Você tem um orçamento de funcionário. Sim. Você não pode ter 200 mil funcionários. Você tem aquele orçamento, trabalha com aquele e vão trabalhando conforme... E nós temos que pensar assim, ó. O funcionário da prefeitura é concursado. O concursado envelhece. Sim. Por exemplo, o funcionário da Prudenco também é concursado, envelhece. Quem prestou concurso há 20 anos atrás para varrição, ele continua lá na varrição, ele não faz o mesmo trabalho que ele fazia 20 anos atrás, porque ele está 20 anos mais velho. Às vezes ele já prestou o concurso com 50 anos de idade e agora já está com 70. Sim. Então tem que pensar isso. E Prudente cresceu muito, Miriam. Como que vai fazer uma zeladoria 100% perfeita com a cidade desse tamanho, desse porte que está? Então, por isso que eu uso com a população, eu uso assim. Eu acho que o município tem as suas obrigações, né? A Prudente sempre foi uma cidade muito limpa, muito gostosa de se viver, então tem as suas obrigações. Por isso. Só que se cada um fazer a sua parte,
não pesa tanto, Sim. né? Porque na pandemia, por exemplo, muitos ficaram afastados. Quem tinha acima de 60 anos teve que se afastar. Geralmente quem critica é quem não faz nada. Os políticos grandes lá de cima fizeram um pouco errado. Eles fecharam muito cedo. Na hora que era mesmo para fechar, virou aquele tumulto. Sim. E tardaram-se para abrir. Os municípios não tinham autonomia para isso. Então tinha que seguir. E um município igual o nosso, Presidente Prudente, é de comércio. Ele vive de comércio. Não tem indústria, né? E aí, foi um município que sofreu demais da conta. Porque não tinha quem comprasse, mas também não tinha nem quem vendia. Porque não podia abrir. Sim. Se você, mesmo que você abrisse... Eu sou do comércio, eu senti isso na pele. Sentia na pele. Porque, eu senti na pele. Porque não tinha. Então, sofreu-se demais. E os órgãos públicos sofreram também. Mas isso foi um problema externo, né? Que nem um cara veio aqui e falou, pô, o Bolsonaro não sei o quê. Falei, calma, gente, não vamos penalizar o cara porque é o seguinte, vamos colocar a conta da pandemia nesse meio. Né? Eu sou um cara que cobro. Pô, e todos devem cobrar. Por que você veio me visitar quando você precisava de voto e agora você cagou pra mim? Pera aí, vamos conversar. Aí o cara foge, tá? Mas eu sei entender o lado. Eu sei ponderar, eu sei entender as coisas. Então, né? Hoje eu até visitei... A conta da pandemia pesou bastante. Pesou muito, né, muito. Hoje eu visitei um bairro e aí, você olhando nas ruas, as frentes das casas estavam todas limpas. Mas o terreno que era do município estava um mato alto. Então o município tem que fazer a sua parte. Sim. Porque os moradores da rua estavam fazendo a parte deles. A rua estava limpa. Só que o terreno que estava lá do município era o único que estava com mato alto. Então, se cada um fazer a sua parte, então não é crucificar um e dizer outro, ai, minha rua não tem varredor, diminui o varredor. O Ed falou um negócio do pessoal da Prudempo, dos coletor, que eu quase chorei. Que, não sei se você sabe, tem outro podcast imprudente. E ele foi. E aí ele falou assim que uma senhora pegou e criticou ele, falou assim... porque a cidade está suja, o lixo está na rua. Mas não sabe quantos morreram, né? Aí ele falou, minha senhora... Tá difícil, eles foram os únicos que não parou. E morreram trabalhou, muitos. E morreram alguns. Ela falou, e outros estão sequelados. Olha o que ela falou, eu não quero nem saber, se vira. Ô bicho, você tem que ter coração, peraí. Os caras morreu trabalhando, pegando Covid. E aí você chega e fala, não quero nem saber da vida deles, eu quero que vocês se virem. Então, por isso que eu falo, cada um tem que fazer a sua parte. Se você fizer a sua... Eu não aceito esse tipo de conduta, cara. Não sei porque que o ser humano tem esse tipo de conduta. Pô, o cara... Nós temos que acreditar sempre no melhor. O cara é uma pessoa pública, você tem que cobrar ele, beleza. Mas vamos ser conscientes, vamos ponderar. Eu gosto de uma frase que ele fala muito, o prefeito, não fale mal da cidade. Fale mal de mim, mas não fale mal da cidade. Sim. Porque nós juntos estamos querendo melhorar a cidade. Então, você fala mal da sua própria cidade, imagine os outros que não estão. Eu fui fã dele. Antes dele ser prefeito, eu já assistia a... Não sei se é palestra que fala. Lá no Senado. Quando ele era deputado. Pô, cara, tem um dom de cativar você com a fala dele. Você foi radialista, você sabe disso. Eu fui em Lucélia, cidade da Alta Paulista. Não tem nada a ver com Prudente. É Alta Paulista, aqui é outra região, aqui é Alta Sorocabana, né? Tem nada a ver. Ele é conhecidíssimo em Lucélia e o povo torceu para ele ganhar em Presidente Prudente. Sim. Um cara desse é querido ou não? Lucélia é 110 km daqui. Ele não quer só para ele quer para o bem da cidade. Sim. É o que eu falei, se cada um fazer a sua parte, nós vamos chegar num denominador comum. Vai acontecer as coisas. Né? Ai, mas está faltando limpeza, mas vai acontecer. Sim. Igual agora, vai ter o concurso, então vai suprir aqueles que se perderam, vai suprir algumas coisas. Então eu creio que 2022 Sim. vai se melhorar muito e eu acredito que essa gestão vai fazer a diferença também. Eu Sim. acredito. A gente está tentando sair da pandemia ainda, né? Tá. Então não tem como as coisas funcionar 100%. Nem saiu ainda, porque tem gente que fala assim, não, mas já saiu da pandemia. Não saiu. Esse surto que está tendo de gripe, você não sabe se é gripe ou se Eles é não conseguem a Covid. Identificar ainda. Não conseguem identificar ainda. Né? Até porque, igual o meu menino veio de fora do Brasil, e ele falou, mãe, na pandemia, lá onde eu moro, teve 5 mil. Agora, com essa variante, já são 20 mil.
Para um país pequeno Então, já é nós expressivo. temos que pensar que ainda não saiu da doença. Só que as coisas se esquecem muito rápido, né? Às vezes as pessoas esquecem muito rápido. Sim, então, sim. assim, eu falo, agora é momento de cuidar de gente. Porque o muro pode esperar, o asfalto pode esperar, mas tem que cuidar de gente. Sim. Vocês devem ouvir muita besteira, né, Miriam? Cobrança, xingamento. Muita. Bastante, né? Muita. O pessoal tá meio cansado um pouco com a política. Tá desacreditado. E aí penaliza Até todo quando mundo. eu chego no bairro, Thiago, o pessoal fala, nossa, você aqui? Aí hoje a mulher falou assim, ai, achei que você ia dar uma desculpa e não ia vir, mas não é que você veio? Isso é legal. de Eles se ouvir. desacreditam. Isso é Porque legal. fala assim, não, sabe por quê? Porque há tempo atrás fulano marcou, depois deu um monte de desculpa e não veio. Aí eu falo, não, se eu marquei, eu tô aqui, vamos ver, vamos andar, fui andar nas ruas com ela. Ela falou assim, mas não é que você veio mesmo? Nossa, não tô nem acreditando. Então, porque estava desacreditado. Mas tem gente boa na política, tem quem faz, dá para fazer a política honestamente. Sim. Todo mundo acha que o possível, vereador ganha rios de dinheiro. Hoje, o salário de um vereador é R$7.000. Vem descontado R$1.800 entre imposto de renda e INSS. Eu não tenho medo de falar isso para ninguém. Então, Por isso que você falou que o seu cargo de vereador não te dá sustento, o vereador recebe sustento, R$5.200. É um subsídio, não é salário. Entendeu? Aí, por quê? Mas acho que o vereador ganha um rio de dinheiro. uma cidade do porte de Prudente, né? É uma coisa bem, E não bem é. abaixo, bem aquém da... Hoje nós esperado. temos em Prudente a Câmara mais econômica do estado de São Paulo. Não se esbanja cafezinho, não se esbanja água, não se esbanja... É a Câmara mais econômica da lista do estado de São Paulo. E do Brasil ela está, acho que em 3º ou 4º lugar. Olha, rapaz. Porque tá tendo uns vereadores de consciência. E isso é bom para a cidade. Sim. Acho que se pensasse. Agora, tem os críticos. Agora, eu gosto de crítica, viu? Eu gosto. Quando a pessoa põe para mim lá, olha, você podia fazer assim, assim. Eu falo, ótimo, eu vou tentar ver se encaixa esse jeito tudo. Agora, tem os críticos e tem os que queriam o seu lugar. Sim, sim. Aí é diferente. Os que queriam o seu lugar e não tem invejosos, voto e não invejosos, tem, aí faz sempre, os sempre do invejosos. contra. Os caras, Os às vezes, críticos é bom, porque os a invejosos. crítica faz você crescer, faz você melhorar, faz você Sim, sim. caminhar. Eu gosto. E política honesta eu gosto mais ainda. Miriam, a gente falou de zeladoria, a gente falou de visita para o povo, visita ao público. Isso é legal. Eu queria tocar mais em... Eu sei que o tempo é escasso, a gente tem que enxugar um pouco, né? Senão verdade. fica muito extenso a entrevista. Mas já que a gente entrou na área da política, aqui eu vou estar como representando o povo, tá? Não é crítica, não é cobrança, é uma representação que o povo vai falar, pô, você esteve lá e não perguntou, falou. E não cobrou, e não, né? E você tá como representante do município. Do povo, né? com certeza. Do povo também e do município também. Do município. Né? Você responde pelo Edita, né? Que é prefeito, Isso. e por você mesmo que é vereador. Onde está um vereador, está a Câmara Municipal. Né? É uma equipe, né? Eu sempre gostei de trabalhar em equipe, eu creio que é a equipe, não é uma pessoa só, né? Vamos falar de 3 situações em Prudente. Gestão passada teve muito problema, né? Gestão Bugalho. Eu posso falar o nome Bugalho, ela não pode, eu posso. Gestão Bugalho. Teve muito Meu problema. amigo, Dr. Bugalho. Teve muito problema. Como pessoa, não conheço. Como gestor, para mim, muito fraco. Eu, Igor Thiago, tá? Tô falando por mim, tá, gente? E aí ele deixou um monte de rabo, né? O Ed veio, assumiu... A gente fala rabo, né? É uma expressão antiga. Deixou, rabo é deixar dívida, deixar conta, deixar... Isso mesmo. Deixar BO. Ele foi deixando esses rabos, o Ed veio e assumiu. Muita gente critica e muitas vezes até condena o Ed por muitas coisas não tá andando. Mas eu que sou administrador, sou comerciante, sou microempresário, eu sei que é complicado você pegar negócio com rabo. Com certeza. É difícil você tocar esse negócio para frente. Você tem que primeiro arrumar os problemas para depois dar continuidade no trabalho. Que é o que eu enxergo que o Ed está fazendo. Sim. Não sei se eu tô correto, se eu tô certo, se eu tô vendo coisas, se eu tô na linha certa. Mas eu tô pensando assim. Aí tem o problema, por exemplo, do camelódromo.
que é um problema gravíssimo. Tem o problema do Boniário, por exemplo, que é outro problema turístico de Prudente, que se aquilo lá estivesse funcionando, Prudente seria uma cidade turística, porque Prudente no índice DH é uma das melhores classificações do estado de São Paulo. Sim. Dos 640 municípios que existe, Prudente está em 14º, 13º e 14º ali. Sim. Então seria uma cidade turística se tivesse, por exemplo, o Boniário funcionando. Tá começando a funcionar. Né? Pô, a gente tem na década, você conversa com o pessoal que viveu na década de 60, 70, 80 e 90. Fui muito no Balneário. Aquilo ali, Nossa. meu irmão, aquilo ali era um ponte turístico do estado de São Paulo. Nosso fim de semana era todo lá. Você pode falar. Eu não peguei muito, mas o pessoal das anos antigas 80. fala que aquilo... Tem foto dos meus pais lá, cara. Tem foto eu quando era pequeno. Parte de investimento, vamos falar, porque o tempo é curto, vamos falar do que interessa. O investimento, como está a parte de investimento, a parte turística, que Prudente precisava muito, até para atrair mais pessoas, aquecer também o comércio, e a parte do camelódromo. Olha, o camelódromo, na minha opinião, não deveria ter sido feito do jeito que foi, ter tirado as pessoas de lá para fazer reforma. Teria que ter sido feito a reforma por etapas. Fazia o bloco de cima, bloco 1, aí que terminasse o bloco 1, faz o bloco 2, que teria condições de fazer assim. Então foi um erro e o Ed assumiu isso sabendo, né? Mas lembrando da lei, que foi na gestão Bugalho isso, tá, gente? Né? Na verdade, o camelódromo ele foi instituído na época do Agripino. Não, sim, eu sou de lá, Tamira, eu esqueci de falar, tá? Isso, eu sou de lá o Bugalho, quando ele era promotor, ele quis tirar o camelódromo, né? Hoje, o doutor, como prefeito... Existiu mesmo isso, Miriam? Na época quando ele era promotor? Porque ele queria voltar a ser praça, queria voltar, existiu, tudo isso tem documentado, tem documentos, tem tudo. Quando o Bugalho foi prefeito, aí resolveu-se fazer a reforma. A intenção era boa, mas a equipe não se entrosou, né? A intenção era boa, era de renovar o local, tudo. A intenção era boa. Mas como você disse, e o povo diz que ele não foi um bom prefeito, ele não teve uma equipe. O Bugalho não teve uma equipe que fizesse entonação correta, né? Então... Você acha que não foi só falha dele, foi a falta de porque o prefeito não faz nada sozinho. O prefeito, ele tem aí as secretarias, as 12, 13 secretarias, não sei quantas tem. E quem tem que ter a equipe dele de... Mas não foi ele que escolheu a equipe? Então, ou essa equipe, como que é? Ele que escolhe, ele que nomeia? Depende dos tratos que fazem em campanha, tá? Aí faz os tratos, aí se fizer um trato muito grande, aí tem que ajeitar lá o pessoal de campanha, principalmente no secretariado. Então, na minha opinião, mas não devia... Mas é ele que nomeia? É ele que nomeia. Então, o erro é dele, porque ele que nomeou. Por isso que eu tô batendo nessa Então, na minha opinião, o camelódromo não devia ter sido feito o que foi feito. Hoje, para quem me ouvir do camelódromo, não espere esse camelódromo sair antes de julho do ano que vem. Não espere. Do jeito que tá. A Câmara está indo lá uma vez a cada 40 dias, a cada 2 meses, fiscalizando. As coisas estão começando a andar. Mas não espere sair antes, porque contrataram uma empresa que tem pouca mão de obra, não tem maquinário... grandes, por exemplo... Quem contratou foi o Bugalho, essa empresa. Foi o Bugalho. Meu Deus. E dentro da lei, o Ed não pode mudar. Ele não pode arrancar uma empresa, simplesmente arrancar e pôr outra. Tem que seguir as normas. Mas ele já tentou, né? Resolver ele isso até aí, né? tentou. Mas tem que seguir algumas normas. Não pode se fazer as coisas assim. Então, eu falo assim, vai sair o camelódromo. Você pode ter certeza, vai sair, vai ficar bonito. Só que... não é no tempo previsto, não tem um tempo previsto. E eu não engano ninguém com isso. Tá? O pessoal chega para mim e fala, não vou te enganar. Vai sair, mas vai demorar um pouco mais do que o previsto, que vocês imaginavam que ia sair aí para março agora. Não vai sair. Esquece. Né?
Porque tem a parte de fiação. Os blocos estão até prontos, as lajes já estão até prontas. Mas é o que eu falei para um amigo meu hoje. O que mais demora é fiação, é o terminal. Presta atenção. Bloco, até eu e você monta bloco. Se eu pegar um prumo aqui, uma colher de pedreiro, rapidinho eu monto uma casa, porque bloco é fácil. Uma obra que está na terra, dificilmente ela vai ficar pronta menos de um ano. Um banheiro você não faz em 3 meses. Então, muitos material estava vindo de longe, do Nordeste, né? Você não podia fazer a licitação, comprar aqui mesmo. Então, agora as coisas parece que começou a andar. Nós fomos lá no mês de setembro, depois nós voltamos no mês de dezembro. Essa parte da construção dos box. Deu uma adiantada boa. É a Prudenco que está fazendo? Não, nada é a Prudenco. Porque eu ouvi uma história de licitação. Porque eu ouvi uma história que a prefeitura a empresa cobrou no contrato, segundo uma cláusula do contrato, que a prefeitura tinha que dar a obra do jeito que a obra estava quando eles pegaram a obra, ou seja, com os boxes tudo já só para fazer É assim, é só para fazer reforma. Uma empresa faz a parte do box, outra empresa faz a parte de fiação. Outra empresa faz o acabamento, não é a mesma empresa. Então não é a prefeitura que está fazendo aquilo lá? Não é a prefeitura. A responsabilidade de vistoriar é do Parque de Obras, mas quem está fazendo é empresas licitadas. Ah, entendi. Viu? São empresas licitadas. Então aquilo ali não é a Prudenco que está fazendo, não muita é a gente Prudenco. está achando que está... Não é a Prudenco. Não é a Prudenco, é empresas licitadas. Então tem que seguir com essas empresas até elas terminar o que receber, elas vão recebendo ao pouco. Conforme elas vão fazendo, elas vão recebendo. Porque fez-se um empréstimo para ter dinheiro, não está atrasado, o Ed está pagando em dia, mas é a empresa que tem que fazer. É a empresa licitada. Esse é do camelódromo. Turismo dentro de Presidente Prudente. Nós tínhamos o parque aquático. O erro da administração passada. Ficou 2 anos sem manutenção. Então o parque aquático está fechado. Se deteriorou. Deteriorou. Né? Teve uma SEI, ainda está tendo ainda, né? Então está na mão da CIOP. E aí está tendo essa SEI para saber. Se foi dinheiro para manutenção, por que não manteve? Por que não fez a manutenção? Ainda está em investigação. Né? O balneário foi deixado meio de lado. Hoje... Qual que é o problema do balneário, Miriam? Por que o balneário não funciona sendo que tem tudo a estrutura lá? Então, eu não sei te dizer o problema em si. É porque tem um custo mesmo de limpeza, isso aí eu sei que o custo é alto. De tudo. E como não entrou sem nada, sem dinheiro, sem nada, mas hoje o secretário que está agora, que é o Adolfo Padilha de Turismo, já tá bem adiantado, viu? Hoje, se você for no balneário hoje, já tem uma iluminação boa, vai ter até aquela coisa do Fusquinha lá, vai ter agora semana que vem, sem Fusquinha, já está tendo alguns movimentos. Está fazendo das tripas o coração, porque sem dinheiro você não faz. Eu podia trazer um show para lá, uns pagode, uns trem pro povo ir pra ver se retorna, né? Aquele lugar, né? É um lugar querendo Eu não acompanhei muito de perto lá ainda, mas eu sei que o Padilha está se esforçando bastante para que volte, né? A cidade da criança também está começando a voltar a manutenção e as coisas tudo, porque também estava bem ruim. Mas, gente, nós pegamos 2021 fechado. Abriu em setembro. Aqui o comércio abriu um pouquinho antes, porque o Ed deu uma de que não viu assim e deixou abrir. Sim. Mas, na verdade, a abertura veio em setembro. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro é muito pouco tempo. Eu que sou do comércio, né? O pessoal tem a memória curta e isso aí que ela falou é importante, tá? Ed, obrigado por essa força que você deu para o comércio. Porque se hoje a gente está vivo e hoje a gente conseguiu sustentar nossas famílias, foi porque o Ed, foi que nem você falou. Ele deu Ele fez meio que vistas grossas para poder deixar o povo trabalhar. E nós, pelo menos eu, né? Não sei o pessoal da minha categoria, eu sei reconhecer isso. Foi por causa disso que eu consegui sobreviver o meu comércio. Senão eu tinha falido. E a prefeitura, ela tentou ajudar de todas as formas.
Mas o poder, ela não tinha um poder ela tinha que seguir a regra do Estado. Do Estado de São Paulo, eu lembro. E infelizmente a regra do Estado era para ser contra o presidente. Aí a briga entre Estado e presidente afetou o presidente prudente. Sim, eu lembro. Foi uma briga lá que afetou a cidade. Não, eu lembro. De idas e vindas. Mas não que a prefeitura não tenha trabalhado, tem trabalhado e muito. E o pessoal parece que esqueceu que o ano foi difícil, né? Que passou, né? Isso que eu falo pra você. Em 3 meses, as pessoas esqueceu que até setembro estava tudo fechado. Não podia nem se sair de casa. Eu somei, Miriam, não sei se eu tô certo. Eu somei, deu de 7 a 8 meses fechado. Fechado. E quem não tinha uma outra renda... E o comércio foi o principal afetado. Principal, porque o comércio é afetado diretamente. Porque quem trabalha numa empresa, numa indústria, tal, a indústria vai, né? O comércio não, o comércio ele depende da venda. E eu acredito assim, se cada um tomar o seu cuidado, mas a prefeitura abriu a Vila Natal, tem bastante gente, tumulto, tudo. Toma cuidado você, leva o seu álcool gel, leva a sua máscara, não tira ela de jeito nenhum. A hora que você for comer, reúne só a sua família. Ô galera, tem nego que critica eu no YouTube direto por causa dessa máscara aqui, ó. Quero falar pra vocês, eu vou continuar usando máscara. Sim, tem que usar mesmo. Tenho que dar o exemplo, tá? Eu tô vacinado, mas eu tenho que dar o exemplo como, né, eu tô à frente do negócio, eu tenho que dar o exemplo. Então tem muitas pessoas assistindo, graças a Deus, o negócio tem tido uma proporção legal. E, né, Miriam, eu acredito que eu tenho que dar pelo menos eu tenho que dar esse exemplo. Não posso ficar aqui sem máscara e tal, né? Não, e se você puder, use, né? Eu tirei agora para falar, mas eu uso ela o dia inteiro. Sim. Né? Então, como a gente está num distanciamento aqui, até bom, eu tirei para falar. Mas se você puder, use, porque salva, viu? Sim. Salva você até de pegar gripe. Fala da sua lei que você montou para descarte de máscara. Aí eu fiz uma lei que era o descarte correto de máscara. E depois nós fizemos até uma campanha no calçadão. Por quê? Eu andava no calçadão, andava no Parque do Povo, vi um monte de máscara jogada para todos os lados. Ali. Então eu fiz a lei e eu gostaria que fosse aos poucos, né? Igual o Ed falou, nós vamos fazendo campanhas aos poucos. Agora no começo do ano de fevereiro nós vamos fazer uma outra. E assim, para você... O que não é bom para você, não é bom para os outros. Então você usou, tá suja, põe num saquinho, amarra, coloca lá direitinho, joga fora, joga lá na sua casa, né? Enfia dentro da bolsa, põe num saquinho, chega na tua casa, você põe num lixo, amarra direitinho, porque nem os meninos que pegam nossos lixos não é obrigado a estar pondo a mão nas máscaras. Então foi uma coisa boa, sabe? Depois da lei a gente viu bem menos. Depois de divulgar, a gente viu bem menos. Mas ainda hoje, quando eu chego em lugar que eu vejo assim muito jogado, eu falo, você sabia que tem uma lei que... nessa parte, o Brasil e Prudente, o Brasil em si tem que mudar muito em relação a outros países, né? Outros países levam isso muito a sério. A terceira pergunta era... Sobre o investimento. Na cidade. Na cidade. Tem muita gente que cobra e que fala que a cidade não está tendo investimento, por exemplo. A cidade não tem mais indústria, lojas indo embora, não sei o que, não sei o que. Isso procede, Miriam? Ou é só falácia de quem não tem o que falar? Então, por isso que a gente fala assim, não fale mal da cidade. Fale mal de quem você não gosta, mas não fale mal da cidade. Porque, por exemplo, um investidor, ele vai procurar lá... Né, quando ele quer investir numa cidade, aí se ele chega lá, o ano passado teve uma pesquisa, tinha 63% das pessoas, morador de Prudente, falava mal de Prudente. Você quer investir numa cidade que os próprios moradores falam mal? Né? Por que Prudente não cabe indústria? É a terceira pessoa consecutiva que também fala a mesma coisa. Não fale mal de Prudente, gente. Eu já mostrei os índices de Prudente. Aí fica sonhando com indústria. Gente, não fica sonhando com indústria. Prudente está na divisa. Prudente não é o fim da linha, é o começo. Está na divisa com o Paraná e com o Mato Grosso. Não é o fim, é o começo, eu falo sempre isso. Só que está longe dos grandes centros. Sim. A indústria não investe mais na distância. Nós não temos mais o trem que era barato. Nós temos caminhão que as estradas são ruins. Avião não carrega, não tem o transporte. Gente, já que vocês não querem me ouvir, ouve ela aqui, ó. Ela vai falar a mesma coisa que eu falo em todas as entrevistas. Fala. Então não fica sonhando que Prudente vai ter grande indústria, porque não vai ter.
O que nós podemos falar bem de Prudente para vir bons comércios, boas faculdades, bons estudantes, mas indústria... Não esquece. Esquece. Não, eu não estou sendo pessimista. Não, não é isso. Não? Você falou tudo o que eu sempre falo, mas o pessoal não acredita. Você confirmou só os dados que eu já dei. Gente, por que Prudente não tem indústria? Vamos lá. Prudente é o grande centro mais distante da capital. Todas as indústrias que existem de expressão, elas estão em torno, ou, aliás, na capital ou em torno da capital. Por quê? Ah, porque a capital é... Não, porque é por questão de logística. Para eles é mais fácil escoamento de produto, compra, venda. Sim, sim. É bem mais fácil. Então, você acha que o cara vai montar uma indústria aqui para colocar um caminhão para viajar 600 O prefeito que fizer uma campanha falando que vai trazer uma indústria, você não vota nele. Porque isso é mentira. Não Por quê? Não tem como fazer a logística disso. Fica caríssimo para a indústria. Então ela vai para onde estão as maiores indústrias e para onde é melhor geograficamente, que no caso nosso é a capital. Para você ter ideia, outro dia eu fui fazer um seguro de carro. Não tem mais as lojas de seguro, aquela casona, aquela coisa. Não, tem os como chamam? Os meninos que vendem. Entendeu? O seguro. Sim. Mas a capital é que está lá com a loja grande. Não tem. Outro dado que você deu importantíssimo. Ah, Prudente tem desemprego porque não tem indústria. Isso é mentira. Não. Prudente é a capital do Oeste Paulista. Prudente é a cidade que mais existe, cidade adjacente ao lado de Prudente. São mais de 100 cidades num raio de, vamos colocar, de 80 a 100 quilômetros circular. Que vem fazer compras aqui. Aquecer o comércio de Prudente. Você acha que se Prudente fosse ruim para comércio, o Mufato construir aquela loja que construiu lá em cima, imagina, com mais 2 lojas que ele já tem aqui? Não, Prudente é uma cidade boa, só que o emprego é comércio. Então, se você se especializa no comércio, se especializa para você ser uma boa vendedora, para você ser uma boa atendente, para você ser uma boa manicure, porque Prudente tem as melhores faculdades. Mas é o que você falou, o prudentino, ele acostumou a falar mal de Prudente. Ele pegou é de praxe falar mal de Prudente, porque é legal, vamos falar mal de Prudente. Ele nem sabe o que ele está falando. É uma cidade deliciosa para se viver. Ele não tem esses dados. Esses dados que a gente está falando aqui, ele não tem em mente. O que eu falo para as pessoas, não vive de sonho, vive com a realidade. Mas a sua realidade dá para você se transformar. Né? A sua realidade dá para você viver. Dá para você viver e bem. Entendeu? Mas você tem que ir se adequando a ela. Se adequar. A pessoa, eu quero viver bem tudo, mas... Terminou o colegial? Não vou fazer faculdade. Hoje nós temos faculdade, bem dizer, de graça. Né? Além da Unesp, que é mesmo de graça, mas você tem que estudar para passar. Sim, sim. Você tem que se esforçar. Né? Senão, não vai. Então, eu falo assim, não fica sonhando com grandes indústrias. Não vai ter. Não. Mas Prudente já teve a Sica. Por que foi embora? Pelo fato de, para transportar as coisas são muito caras. Quando tinha o trem para transportar mamona, para transportar soja, tinha-se muita fábrica das coisas. A Sica teve 2 problemas que eu fiquei sabendo. Logística, muito, muito longe da capital, e a água. Diz que não tinha, Prudente não tinha água ideal para fazer os molhos. Você sabia disso? É porque, na verdade, Prudente tem que puxar de rios... Entendeu? De lados, né? E os rios de Prudente, infelizmente, ou estão na divisa, né? Que também é longe para puxar esse rio, que é Rio do Peixe, Rio Santo Anastácio. E o rio que tem dentro de Prudente tá poluído, né? Que é o Córrego do Viado. Poluído. Não sei mas que o próprio povo que joga sujeira, né? Sim. Porque se for lá na fonte dele, na nascente dele, ele é bom. Sim. Então, assim, eu acho que a gente não tem que sonhar com coisas impossíveis. A gente tem que sonhar com o que é possível e fazer o possível acontecer. Sim. Um bom comércio, vem toda a região comprar aqui. Sim. Outro dia eu fui num mercado, estava cheio de ônibus. Eu falei, gente, tá tendo alguma coisa que eu não tô sabendo? Não, são ônibus da região, dia de sábado que vem. O pessoal leva para os mercados. Você trabalhou no Carrefour, você sabe disso. Antigamente tinha Carrefour e Mufato. Aí descobriram através de dados, porque os caras investigam tudo, que o Carrefour daqui, não sei se você vai lembrar disso, que eu trabalhei no Carrefour também.
Era o segundo, terceiro Carrefour que mais vendia no Brasil. Mais vendia. Eu viajava, eu trabalhava no têxtil. Aí os investidores falaram, não, peraí. Ali tá uma fatia do bolo que a gente quer pegar. Aí veio a Walmart, aí veio o Max, aí veio o Macro, aí veio não sei quem. Eu viajava pro Nordeste para comprar lingerie, porque eu fui gerente de têxtil. E trabalhava lá dentro com o têxtil e viajava. Eram as maiores compras. Vinha-se, que vendia tudo. Você trabalhou com o Marquinhos, com o Alexandre, com o pessoal tudo lá. Então, eu falo assim, vamos valorizar nossa cidade. Eu acho que o prefeito está com muito boa vontade. Vamos valorizar, vamos acreditar, né? Porque assim, entrou, não foi bom, o povo mesmo tira. Sim, sim. Né? Se foi bom, o povo mesmo continua. Se o povo acha que não é bom, não adianta nem ir para a urna. Porque não vai se reeleger. Agora, se é bom, valorizar. Se votou, acredita, né? Isso. Não terminou ainda o mandato. Lembrar também, Tiago, uma coisa, assim, o povo confunde muito o trabalho de um vereador com o trabalho do prefeito, de um secretário. O vereador não tem o poder de fazer. Ele fiscaliza o que o executivo, o que o prefeito faz, o que a secretaria faz. Ele não tem o poder de fazer. Então, tem gente que fala, não trabalha, fiscaliza muito. Se não dá certo, é porque algum erro tem no caminho. Mas que se trabalha, trabalha sim. Né? E eu tô vendo que não é fácil o trabalho. O vereador só precisa ir na Câmara segunda-feira. Não, eu vou de segunda a segunda. Eu trabalho com o povo de segunda a segunda. Eu atendo de segunda a segunda. Domingo, eu estava em casa, bem tranquila, e recebi um telefonema, 6 horas da tarde. A pessoa, Miriam, preciso urgentemente de que você converse dentro do HR, preciso de uma vaga, preciso... Aí meu marido disse, vai sair agora? Eu falei, vou lá, vou conversar, vou ver o que é possível fazer, eu sei que é pelo cross, mas eu vou ver, entendeu? Então, trabalha de domingo a domingo. Mas você gosta disso, né? Eu gosto. Do jeito que você fala, você gosta, você ama isso, né? Eu repito isso todos os dias. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de ser assistente social e gosto mais ainda de estar vereadora, porque eu não sou vereadora, eu estou. Né? O tempo que o povo acreditar no meu trabalho, que o povo reconhecer o meu trabalho, eu estou vereadora. E trabalho muito. E não tem preguiça. A palavra preguiça não tem no meu dicionário. Eu tirei ela de lá. Então é assim. Gente, bom, a gente já se estendeu bastante, né, Miriam? Para finalizar. Passou rápido, né? Quase 2 horas. Para finalizar, vamos falar dos seus filhos. Vamos falar dos seus filhos. O que você acha? Você escolhe. Acho que seria legal você falar deles, do seu esposo. Meus filhos E do seu relacionamento com Deus, vai. É minha alegria. Filhos, seu esposo, seu relacionamento com Deus. O meu esposo, eu creio que foi Deus que me deu, né? Eu orei para que isso acontecesse. Como eu falei para você, eu nasci na igreja evangélica, eu aprendi a pedir as coisas para Deus. Então, quando eu tinha 9 anos, 10 anos, eu falava, pai, eu quero isso. Ele falava, ora, pede para Deus. Então, eu acho que tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Mas meu trabalho foi a participação. Deus Você quer contar um pouquinho como você conheceu ele? Eu conheci ele dia 7 de setembro numa exposição de animais, era de exposição, meu pai costumava levar a gente. Ali na exposição? Era uma época boa, 1985, né? Tinha exposição de animais. Ele morava em São Paulo já, veio passear na casa dos pais e veio para a exposição. E aí nós nos conhecemos num congresso de igreja, na verdade. E aí começou tudo e está até hoje. É um homem de Deus. Todo mundo acha que ele é um grandão, um altão, assim, mas eu casei com ele com 17 anos, eu cresci, então hoje eu sou mais alta que ele. Mas a gente brinca muito com isso. E me deu 2 filhos lindos. 2 homens hoje consagrados a Deus, né? Exemplos. O Christian, ele é formado em Direito, é um advogado por excelência, e hoje ele está morando na Irlanda, né? Foi fazer um mestrado, em Direito Internacional, e aproveitando um pouco lá, para se, como fala, ganhar um pouquinho mais do que aqui, né? Porque
no começo aqui é muito difícil, e ele conseguiu conciliar o trabalho com o estudo lá, então tá levando uma vida. O Gustavo é uma bênção que Deus me deu, a minha cura, eu falo. O Gustavo tem 17 anos, é um jogador de basquete, tem 1,95 m. Caramba. E joga muito já, e é meu orgulho, né? Legal. Minha vida. Eu sou muito feliz dos filhos que Deus me deu, sou muito agradecida. Eu quero nessa entrevista agradecer os meus irmãos, são minha base. Tudo hoje como vereadora, a minha campanha quem fez foi os meus irmãos, né? Então eu quero agradecer. E o meu relacionamento com Deus. Eu amo a Deus. E Ele me ama do jeitinho que eu sou. Então, quem estiver me ouvindo agora e fala assim, mas fala de Deus. Deus te conhece do jeitinho que você é. E Ele te ama do jeitinho que você é. Ele abomina a corrupção, Ele abomina o pecado, Ele abomina as coisas más. Mas Ele ama o pecador, Ele ama a pessoa, né? Ele ama a gente do jeitinho que a gente é. E Ele entende isso. Por isso que Ele mandou o seu filho viver aqui nessa terra para que conhecesse as dores que a gente passa. Sim. Então, eu acho que Deus, Ele é tudo na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa agradecida e louvo a Ele todos os dias. E quando eu acordo, eu falo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os meus olhos. E quando eu entro no meu gabinete, eu falo, Senhor, entra na minha frente, que esse lugar vai ser lugar de honra, de verdades, de palavras corretas, né? E assim é a minha vida. Do jeito que você me vê aqui, eu sou lá no gabinete, eu sou uma menina que brinca com todo mundo, sou uma mulher de Deus que sobe num púlpito e entrega a palavra, sou a Miriam Brandão que dá palestras para falar do seu direito garantido em lei, mas sempre com Deus na frente. Então, para mim está sendo um privilégio hoje, assim, ter falado dos meus pais, ter falado da minha família, ter falado da minha vida política, né? Porque às vezes tem gente que acha que a gente entra na política e vai ser a pior pessoa do mundo. Vai piorar, né? E vai piorar. E eu pedi a Deus, se fosse para mim entrar na política e perder a minha salvação, que eu creio na salvação, eu não queria entrar. Sua essência, né? Então, se ele permitiu que eu entrasse, é porque eu posso melhorar, posso fazer algumas coisas. Você falou do seu pai, se você tivesse que falar alguma coisa pro seu pai, se Deus chegasse em você e falasse assim, Miriam, vou te dar a oportunidade de você falar com seu pai, por um breve momento, o que você falaria para ele? Obrigado por ter sido o que você foi. Porque ele foi um pai perfeito. Não existe pessoas perfeitas, né? Que as pessoas falam. Não, mas tem quando chega a perfeição, Deus leva. Sim. Então eu acredito que Deus levou ele aos 55 anos porque ele chegou à perfeição. Então ele foi o pai que soube ouvir, que soube ensinar. Eu lembro no dia do meu casamento, ele olhar nos olhos do meu marido e dizer assim, olha, eu nunca levantei a mão para ela. E espero que você faça o mesmo. Então, isso é uma honra para um pai entregar uma filha sem ter, né? Sim. Então, hoje eu diria para ele, obrigada, meu pai, por ter me ensinado esse caminho que eu sigo hoje. E a mesma coisa a minha mãe, que foi uma dona de casa exemplar, trabalhadeira, sempre ajudou ele. Legal, legal. E quando ele morreu, a minha mãe viveu mais 10 anos. Sua mãe se foi também. Minha mãe se foi também, mais 14 anos a minha mãe viveu depois da morte do meu pai. E quando o meu pai morreu, a minha mãe se tornou igual a ele. Que a minha mãe era mais severa. Sim. Mas para não perder as filhas, quando meu pai morreu, ela se tornou igual a ele. A melhor ouvinte, a melhor amiga, a que escutava. Até nisso seu pai foi Até nisso brilhante. Ele foi prudente. É. Então, só tenho que agradecer mesmo a Deus. Legal, e hoje também agradecer você, que me deu essa oportunidade de falar. E quem me ouvir, conhecer um pouquinho mais de quem é a Miriam Brandão. Sim, eu escuto sempre assim. As pessoas me veem, a gente, nos holofotes, na TV, nas redes sociais, e quando me conhece, fala assim, nossa, você é tão legal, é tão diferente. Eu sou assim. Então, se você não me conhece, que está me ouvindo agora,
e critica, eu sempre falo, vem conhecer o meu trabalho. Sim. Né? Eu dou o meu telefone, você vem, me liga. E 2104-4308, marca um horário, vem conhecer o meu trabalho, vem me conhecer. Aí depois que você me conhecer, você pode criticar, porque você conhece o trabalho. E aí as pessoas às vezes espantam quando vai, né? Falam assim, não acredito, ou não acredito que você veio. Mas a vida, ela é curta. A vida é muito curta. Eu não falei aqui sobre um acidente que eu sofri há 3 anos atrás. Isso, pode falar. Muito bem. E a vida é muito curta. Nós íamos para Duartina, passar um feriado na casa do meu irmão, e um caminhão veio de frente com a gente, meu marido tentou desviar, a caminhonete não deu lugar para ele entrar, ele bateu, o carro capotou várias vezes, e eu sofri um acidente. E eu só tive tempo de pedir misericórdia. E por esse acidente eu fiquei sem andar por 6 meses, andando de andador, andando de muleta. E eu vi o quanto a vida é curta. Mas que Deus preservou para mim estar aqui hoje, fazendo o trabalho que eu faço. Então, quando você quiser reclamar de alguma coisa, vai conhecer primeiro o que é. Antes de reclamar que a sua rua está suja, vai conhecer quem varria ela antes. Sim. Será que ele não está sequelado? Sim. Será que ele não morreu? Se você... Não que as pessoas não possam reclamar, pode. Mas se você vai criticar um político, vai saber primeiro a caminhada dele. Né? Vamos calçar os sapatos juntos? Eu convido sempre. Vem comigo. Vem conhecer. E aí a gente vai chegando. Né? Aí você vai ver, não era assim. Eu trouxe para trabalhar comigo 2 pessoas maravilhosas, que é a Márcia e a Isis. Pessoas que também já sofreram algumas coisas. Mas que hoje dão valor no trabalho que tem, por quê? Porque ela já sabe, essa é a Márcia. Essa é a Márcia. É. Ela já passou por agruras também. A Márcia é formada em serviço social. Muito legal. Mas a dificuldade para ela fazer uma faculdade foi muito grande. E a oportunidade para trabalhar no ramo? E ela é sempre quietinha, assim? É a minha melhor atendente, assim, para receber as pessoas. Fala pouco, observa tudo. É mesmo? Mas, é assim, é a minha confiança. Eu falo para ela que ela é minha fiel escudeira. Mas é isso. Então eu queria agradecer hoje essa oportunidade de falar um pouco de mim. Faz tempo que eu não falava do jeito que eu falei aqui hoje. Demais, abertamente. Demais. Isso eu acho que muito bom. Faz muito tempo legal. Que eu não falava... desde que eu nasci, né? Desde que eu me conheço por gente. Essa é a ideia. Experiências humanas. E nós podemos voltar outras vezes para falar de outros assuntos, né? Tem muitos assuntos. O espaço está aberto. Que nós podemos falar que as pessoas precisam saber. E eu sinto quando uma pessoa é verdadeira, sabia? Eu sinto verdade em tudo que você está falando. As pessoas precisam saber, conhecer as coisas da prefeitura, como funciona. Sim. Precisa conhecer para depois criticar, falar, lá só entra gente para roubar. Não, conheça como funciona. Hoje é tudo muito vigiado, muito coisa. Ainda tem gente que faz? Sim, tem. Sim. Mas a prestação de conta hoje é muito rígida. E nem tudo pode. O prefeito não pode fazer tudo. Eu sempre falo que nós temos muito a aprender com outros países mesmo. Porque eu estudo bastante outros países, como que funciona lá fora. Isso existem vários a se aprender. Mas um país que eu vejo bastante assim... seriedade na política, vários, né? É a Coreia do Sul. Lá tudo funciona. Tudo funciona. Investimento, transporte... Mas você teve ideia quando teve a Copa aqui no Brasil, os coreanos que veio, os lugares que eles ficaram, não ficou uma sujeira, porque cada um cuida da sua parte. O asiático é assim, né? Eles são bem rígidos nessa parte. A Márcia falou, não esquece de falar que você visita os bairros, que você faz os vídeos. Sim. A minha campanha foi feita em vídeos, fazia um videozinho com um videozinho com o outro, e já afirmava o compromisso do voto, né? E hoje também. Eu falo, prefeito, enquanto o senhor estiver no caminho certo, eu estou do seu lado. Mas eu faço os vídeos para levar, porque os secretários não dão conta de ir em todos os bairros. Nem os vereadores dão conta, mas
eu gosto de estar na rua, nos bairros. Então eu faço vídeo para levar o secretário. Veja. É difícil ver um vereador em um bairro, que nem você está falando que faz e tal. Se você pegar o meu Facebook, que é a classe que eu mais convivo, é mais Facebook do que Instagram. Você vai ver que eu tenho vídeos, né? 2021, mesmo com a pandemia, eu visitei mais de 40 bairros. E esse ano a gente tem um projeto aí de visitar todos, se Deus quiser. Legal. Tá perto da população. Essa proximidade é importantíssima. Não tem. Eu não sei se tem, eu nunca vi. É a primeira vez. Tem alguns que fazem um bom trabalho de bairro, sim. Tem alguns vereadores que fazem um bom trabalho. Realmente eu tenho que falar que eu vi sim. O Wellington Bozo, eu vi fazendo esse tipo de trabalho com os jovens, principalmente com os jovens. Mauro Neves faz um ele bom trabalho bem. de bairro. Eu realmente nunca vi. Eu vejo assim, eu vi e você agora. Mas hoje tem bastante vereadores que fazem uns trabalhos de bairro. É que Prudente, igual você falou, cresceu muito. Cresceu muito. São 13 vereadores. E às vezes nem dá conta. Nós não temos gasolina. Nós colocamos gasolina do próprio bolso. Então, às vezes, as pessoas imaginam, tem a vida mansa. Chega para mim e fala assim... que você tem um cartão corporativo. Isso, que você chega lá tem cartão corporativo, não tem ticket alimentação, nós não temos 13º, nós não temos férias. Então, nós temos o básico, que é o subsídio, que é pago, né, para todos os vereadores o mesmo valor. É isso. Então, hoje nós tornamos a Câmara mais econômica e eu tenho orgulho de falar disso, que são pessoas que têm os seus trabalhos. Sim, isso é um dado importante. Nós estamos vereadores, mas cada um tem a sua profissão. Trabalha, sustenta a sua casa com a sua profissão. Nós estamos vereadores. E eu faço questão de estar todos os dias no bairro e falar isso para as pessoas, de mostrar o meu olerite, porque a pessoa, sabendo, ela vai pensar melhor no que falar, no que fazer. Sim. Né? E ser vereador foi uma escolha minha. Eu me pus lá como candidata, mas eu tive 1.105 pessoas que confiaram em mim. E através dessas 1.105, eu represento os 220 mil que Prudente tem. Sim. Votando ou não votando, eu represento ele. E eu faço questão de representar com dignidade, com verdade, com sabedoria. Mas eu não erro? Erro muito. Mas eu procuro... Até porque você está aprendendo aprender também, né? Isso. E errar menos. Você vai aprendendo com os erros e vai errando menos. E vai deixando de errar naquilo. Né? Mas eu te agradeço. Obrigadão. Foi uma conversa agradeço. boa. Nossa, passou o tempo que eu nem vi, gente. Para mim foi muito gratificante você ter vindo. Eu que realmente... Eu agradeço o Renato, meu cunhado. Verdade. Vamos dar um obrigado, salve pro Renato. Fala aqui nessa câmera pro Renato. Aqui, Renato, brigadão. Aqui, ó. Essa aqui. Nessa. O Renato, ele foi meu coordenador de campanha. Que legal. De graça. Né? Meu cunhado... marido da minha irmã Marta, que a minha irmã Marta é cabeleireiro, o Renato também é cabeleireiro. Sim. Ele deixava o serviço dele, meio período, todos os dias ele saía comigo, né, de casa, em casa, legal, visitando. E surgiu essa oportunidade também através dele, Renato. Tenho que te agradecer. Obrigado, Deus abençoe. Deus fez uma coisa tão maravilhosa que os meus cunhados são como irmãos. Que legal, para mim. Renata, nós somos incrível, 7 irmãs, incrível, 7 cunhados, as 2 cunhadas são como irmãos. Nesse Natal nós reunimos a família inteira, os 9 irmãos, com os cunhados, com o sobrinho, com todo mundo. Nós ficamos numa chácara junto por uma semana, foi muito bom. A gente tá junto. Renato, não esqueci de você, cara. Obrigado pela força de ter trazido essa pessoa incrível aqui pro podcast Prudente. E, sem palavra para falar da sua pessoa. Você simplesmente é um cara incrível. Não acho nem palavra para descrever o Renato. Muito gente boa, humano, uma educação, uma inteligência. E ele ajuda muito as pessoas. Eu falo que ele é assistente social nato, assim, porque ele conversa muito e acaba ajudando, aí ele já me liga, Miriam, tem como resolver isso? Não tem como resolver aquilo? Miriam, Então, assim, isso me ajuda. Porque se você traz o problema do seu bairro para mim, você está me ajudando, você é parceiro. Sim. Porque eu não posso estar no seu bairro todo dia. Cara, só essa ponte que ele fez, de você poder apresentar o seu trabalho, sua pessoa, estar aqui contando sua história, sem palavra.
Não, estou muito feliz, quero agradecer e agradecer o Thiago, né? Thiago Celulares aí, Podcast Prudente. E nós vamos estar mais vezes, eu acredito. Sim, eu acredito que nós temos planos, nós temos projeto para implantar. Eu tenho um projeto maravilhoso que é o Gabinete Itinerante, né? Por isso que eu vivo nos bairros. E isso dá para se falar muito. Vai ser um dia só para falar isso. A gente vai falar dos bairros que eu já fui e os bairros que eu ainda tenho para ir. Então, assim, vai tirar um dia só para falar disso. Eu acho que tem tantas ideias boas. Isso aqui vai esparramando, o povo vai conhecendo, vai ouvindo. E que Deus abençoe sua vida. Amém. Te dê saúde e paz. Amém. Porque o resto... Você caminha e chega, verdade. E conquista, né? Amém. E que cresça nisso, porque eu acho que nessa época de pandemia a gente precisa ouvir coisas boas, ouvir pessoas boas, pessoas que acreditam. Eu falo sempre, se você acreditar, Deus está junto com você. Porque Deus te conhece do jeito que você é. Senhor, eu quero ser vereador. Eu falava. Aí a minha irmã falava, Miriam, é tanto problema que vereador tem, é tanto problema, eu tenho uma irmã jornalista. Eu falei, mas eu quero ser. E se Deus é comigo, Ele vai. Então, acredita que você chega. Amém. E, Miriam, obrigado. Obrigado por tudo, pelas palavras, pela pessoa que você é. Eu que tenho como oportunidade você ter vindo aqui e muito legal. O gabinete está de portas abertas, gabinete 10 da Câmara Municipal de Presidente Prudente, Miriam Brandão, patriota. Aí tu me fala, patriota mesmo, que é o nome do partido, mas patriota também, que eu sou uma brasileira que gosto do Brasil, que gosto de Prudente, uma prudentina que divulga Prudente lá fora, que faz, e tamo junto. O que você precisar também do gabinete, conta comigo. Legal. Galera, essa foi a entrevista com a Miriam Brandão, vereadora de Presidente Prudente, Câmara Municipal de Presidente Prudente. E é isso aí. Assistam. Se você chegou até o fim desse vídeo é porque você assistiu a entrevista inteira. Dê like, se inscreve, comente no canal, fale o que você achou. E é isso. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer essa pessoa hoje. Incrível. E tamo junto. É nóis. Podcast Prudente.